gente segue porque a cúpula de líderes realizada entre quinta e sexta-feira deixou recados políticos claros antes do início da COP30. É preciso acelerar a transição energética, que nos falou a Patrícia Costa. Além disso, fortalecer o financiamento climático e proteger as florestas tropicais. Para a gente entender os desafios e contradições da COP30 no Brasil, eu converso agora com o João Alfredo Lopes Niegrai, que é professor do curso de Negócios Internacionais e coordenador do Observatório de Negócios Internacionais da PUC do Paraná. Professor, bem-vindo, boa tarde, um prazer te receber. Boa tarde, Kobayashi, é uma alegria estar aqui e uma boa tarde super especial aos nossos espectadores. Já quero te fazer essa pergunta a respeito dos desafios da COP30. O que esperar desse encontro que está acontecendo aqui, ineditamente em Belém do Pará, com lideranças do mundo todo? Antes, se me permite, eu gostaria só de fazer um comentário sobre a força dessas mudanças climáticas todas, que vem fazendo com que livros de geografia precisem ser reescritos. Isso é algo que eu venho já dizendo há bastante tempo. E aí nós tivemos, entre ontem e hoje, um tornado no interior do Paraná, lá na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que deixou aí muitos mortos, enfim, numa prova dessas mudanças climáticas todas. E de forma direta, realista e analítica, a gente pode dizer que a COP30 em Belém não será uma conferência transformadora, mas que deve sim terminar com um resultado híbrido. Uma combinação de avanços simbólicos e técnicos em florestas e em financiamento climático, acompanhados, por outro lado, de frustrações nas metas de redução de emissões e na transição energética global. Então, nós podemos ter aí sim um resultado final positivo em forma, mas limitado em substância. E eu acredito, para finalizar a minha primeira resposta, que o principal resultado concreto deve ser o lançamento operacional do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, que é uma criação brasileira que, se bem implementada, representará o maior instrumento permanente de financiamento climático voltado à conservação de florestas tropicais já existentes. Professor, eu vou trazer para a nossa conversa o João Belucci, que vai te fazer a próxima pergunta. Professor, a pergunta seria justamente nesse ponto final da sua resposta do TFFF, que pela apresentação do projeto, ele seria um fundo que ele traria rendimentos aos países, não seria necessariamente você aporta o dinheiro no escuro, né? Ele em tese renderia dividendos futuros a depender da atuação de cada país ali nas metas estabelecidas na COP. Eu queria que o senhor destrinchasse um pouco melhor para a gente o funcionamento desse fundo. Com certeza. Esse fundo é o elemento mais sofisticado da nossa estratégia. Ele se trata de um fundo de endowment de até 125 bilhões de dólares, que, como você falou, ele é desenhado para render. E é desenhado para render cerca de 4 bilhões de dólares anuais em pagamentos a países florestais, em função de hectares preservados, com o Banco Mundial como um administrador e pagamentos atrelados a resultados monitorados por satélite. Do ponto de vista técnico, o diagnóstico está correto. É um modelo baseado em doações fragmentadas, porque doações imprevisíveis não funcionam. Então, o TFFF tenta transformar florestas em ativo financeiro de longo prazo, remunerado, né, para quem preserva e penalizando quem desmata, com multas equivalentes a 100 vezes o valor que seria recebido. Digamos assim, 400 hectares por dólar, 400 dólares por hectare desmatado. Então, isso é uma forma mais dura de condicionalidade climática, algo que, em teoria, faz sentido no mundo de recursos escassos. Mas é impossível a gente ignorar um componente político. O TFFF é a grande entrega de Lula na COP30 e o governo vende o fundo como um fundo Amazônia global, com Brasil, Noruega, Indonésia e outros países já acenando com aportes e metade da meta de 10 bilhões de dólares para 2026 supostamente encaminhada. O problema é que, sem coerência interna, esse protagonismo pode rapidamente ser lido aí como uma chamada prática de greenwashing, que a gente vem criticando, um mecanismo elegante de financiamento para pagar pela floresta, enquanto, em paralelo, se flexibiliza licenciamento. E a gente não pode esquecer que o próprio presidente Lula e a primeira-dama estão aí hospedados num navio que vem queimando cerca de 5 mil litros de diesel no período que vai estar lá ancorado e que recentemente o Brasil permitiu a exploração e o estudo do petróleo na foz do Rio Amazonas.
que acaba sendo aí o calcanhar de Aquiles da narrativa climática do Lula da Silva. Professor, e sobre isso, você acredita que o presidente, o governo brasileiro vai ser cobrado? Vai ter ali uma cobrança de coerência, tanto pelo exemplo que você cita do navio que está ali atracado, quanto principalmente pela exploração de petróleo na foz do Amazonas? Mas com certeza, porque nada expõe mais a contradição de Lula e do PT na COP30 do que a disputa em torno da exploração de petróleo na foz do Amazonas, que é a chamada margem equatorial. O IBAMA já havia, inclusive, negado licença com base em parecer técnico bem robusto, citando riscos à fauna, à costa amazônica e a territórios indígenas e costeiros que são extremamente vulneráveis. Mesmo assim, Lula passou meses criticando publicamente o que ele chamava de excessiva rigidez dos órgãos ambientais, defendendo a necessidade de, entre aspas, ao menos saber se há petróleo ali, repetindo uma retórica típica de governos produtores de commodities fósseis. Desde líderes indígenas que eram aliados ao Lula da Silva, como o cacique Raoni, até vários outros, eles já declararam oposição a essa perfuração, alegando risco às comunidades amazônicas e cobrando coerência de um presidente que se elegeu, prometendo proteger a Amazônia e que não entregou grandes números até agora. E a gente não pode esquecer que, mais recentemente, a Petrobras falhou justamente na parte mais sensível do teste de licenciamento, que é o plano de resgate de fauna em caso de vazamento, que foi considerado inadequado pelo IBAMA, reforçando a percepção de que esse processo está sendo politicamente empurrado. Então, com certeza, haverão críticas internacionais que deverão ser feitas ao presidente Lula e a essa política pelos próximos dias, conforme a COP se inicie e se encaminhe. Professor, mais uma pergunta do João Belucci. Professor, nesse tema do ambiental, a gente tem muitos heróis, muitos vilões, e não necessariamente os heróis e os vilões que são apontados são necessariamente heróis e vilões, principalmente o agro, que seria o grande vilão, e os defensores do meio ambiente, que seriam os heróis. Então, como que fazer essa construção de pontes, especialmente entre esse setor do agro e o setor ambiental, que o que nos parece é onde há as maiores dificuldades na construção dessas pontes? É uma excelente pergunta, meu caro Xará, meu caro João, até porque a grande dificuldade é a gente conseguir conciliar desenvolvimento e preservação. E é bem interessante entender como muitas pessoas criticam tanto o agro, mas existem outros setores que são tão poluentes quanto e às vezes até mais nocivos ao meio ambiente, como é o caso do setor têxtil e o setor da fast fashion. E embora, inclusive, membros do atual governo critiquem profundamente o agro, em 2024 o Brasil teve a maior área queimada desde 2019, com mais de 30 milhões de hectares. Em 2025, os focos de calor na Amazônia atingiram níveis recordes desde 2010. E embora o governo Lula tenha aí alguns méritos, como o reforço de brigadas, a verdade é que o país ainda não tem uma política robusta de preservação e de manejo integrado à altura dos desafios do clima. E aí que quando a gente pensa nas questões de desenvolvimento versus preservação ambiental, esse antagonismo é não apenas brasileiro, mas é um antagonismo entre países já desenvolvidos, que já fizeram a sua cota de exploração de recursos naturais, e países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E é justamente essa disputa entre países com perfis econômicos distintos e estágios de desenvolvimento diferentes que vem colocando à prova e vem tornando tão difícil qualquer grande acordo climático que seja efetivamente abrangente. Então, me parece que isso extrapola o agro em si e acaba respingando em tantos outros setores da economia, não apenas brasileira, mas também global. Professor, já que a gente falou no agro, será que esse lançamento do TFFF foi um assunto que sobrepôs o potencial do assunto do mercado de crédito de carbono, que poderia ser um dos principais assuntos levantados pelo Estado brasileiro, principalmente, pelo que poderia beneficiar não só o poder público brasileiro, mas também e principalmente a iniciativa privada e o agronegócio brasileiro, com tudo que a gente está vendo de tecnologia, de sequestro de carbono, enfim, e com o potencial gigantesco que a gente teria em relação a isso? Me parece que sim, que o Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, eu acho que ele acabou
sendo aí o centro das atenções, porque essa é a iniciativa mais promissora e mais palpável, em especial por ser dirigido pelo Banco Mundial para recompensar países tropicais com a meta aí de até 125 bilhões de dólares e pagamentos anuais por hectare preservado. E além disso, esse fundo já tem compromissos concretos. Por exemplo, a Noruega anunciou cerca de 3 bilhões de dólares para o fundo. Espera-se outros anúncios recentes da Alemanha e anúncios próximos ainda de outros países europeus. E o Brasil, como anfitrião e país da floresta, está colocando a proteção de florestas tropicais no lugar central da agenda, o que por si só é bastante significativo para o meio ambiente global e não só para o Brasil. E eu vejo que há também avanços na linguagem da conferência com a discussão de roadmaps para a eliminação progressiva de combustíveis fósseis, o que não é fácil efetivamente de ser feito, né? Então a COP30 ela pode aí aprovar ou formalizar diretrizes para a conservação de florestas tropicais e essa pauta certamente acaba fazendo sombra nas demais, como aí os créditos de carbono e a própria questão dos combustíveis fósseis, que foi discutida na COP29 no Azerbaijão e na COP28 nos Emirados Árabes. Mais uma pergunta do João Belucci. Professor, como fazer essa questão dessa espécie de imposição dessas diretrizes que são estabelecidas e que serão novas nessa COP30, com relação especialmente aos Estados Unidos, que está fora dos acordos, como deixou bem claro, a China também, que seria o maior poluente, o maior emissor de CO2 e também está fora, e você tem também a Rússia, grande produtora de petróleo, 2 estados de exceção, né, não são democracias, e ainda no mundo árabe você tem também ali grandes produtores de petróleo, poluentes, que não são democracias liberais, então há grandes dificuldades, inclusive, em saber se os dados que eles fornecem, ou que nós temos, são os corretos. Podem ser que sejam até bem piores. Como lidar com esses dois mundos em paralelo? As democracias liberais, grande parte delas aderente a essa pauta, uma outra parte não aderente, ainda esses estados de exceção que têm números certamente mais expressivos de poluição. Essa é a grande dificuldade. Além desse que você comentou, eu incluiria, por exemplo, a Índia, que é um dos grandes focos de poluição dos rios e dos mares, e é também produtor de petróleo. Eu incluiria países como Bangladesh, países como Indonésia, enfim, que são aí... Indonésia está entrando agora na TFFF, mas aí que são grandes incógnitas. A ausência desses países, veja, Trump não veio, Xi Jinping não veio, o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita também não veio, Narendra Modi da Índia não está presente. Essas ausências, elas são muito significativas, porque a falta de compromisso desses países, que são grandes poluidores, acabam colocando uma sobrecarga nos demais países que estão se comprometendo com pautas e com metas climáticas bastante amplas e bastante audaciosas. Então, a ausência de um acaba tendo que ser conduzida ou tendo que ser lidada como uma necessidade de maior entrega por parte dos demais países presentes. E isso acaba sendo um grande ponto de frustração, eu diria, em relação a todos aqueles países que participam desse tipo de eventos sobre questões climáticas. E quando a gente fala de preservação ambiental e quando a gente fala das COPs, é cada vez mais necessário gerar um esforço e uma entrega conjunta por parte dos países. Então a gente tem aqui 2 antagonismos, o que eu mencionei anteriormente, dos países desenvolvidos versus os países em desenvolvimento e emergentes, e dos países que estão presentes na COP, dispostos a fazer alguns sacrifícios e fazer as suas entregas, daqueles que não estão presentes, que vêm levantando pautas negacionistas, como é o caso dos Estados Unidos, ou mesmo daqueles que não vêm se comprometendo como deveriam, como é o caso de Rússia, Índia, China, da Arábia Saudita e de mais tantos outros que acabam tendo nos combustíveis fósseis a sua principal fonte de renda. Muito bem, conversamos aqui com João Alfredo Lopes Negrai, que é professor do curso de Negócios Internacionais e coordenador do Observatório de Negócios Internacionais da PUC do Paraná.